Salve, salve, irmãos de fé! Em 2016, foram publicados aqui no canal uma série de áudios com o título Obsessão, Desobsessão e Doutrinação na Umbanda. A priori, a série teria uma sequência de 5 áudios e, não sei por que cargas d'água, o 5º áudio não subiu para o canal. Ocorre que esse erro, essa ausência de continuidade passou desapercebida e a série acabou ficando incompleta. Há mais ou menos um mês atrás, uma irmã de fé me mandou uma mensagem retratando o fato e demonstrou grande interesse em ouvir o 5º áudio. Na ocasião, eu prometi a ela que iria gravar um novo áudio, tentando me expressar um pouco a respeito do assunto. E com isso, quem sabe, auxiliar alguns irmãos que passam por dificuldades durante a doutrinação de espíritos nos rituais de Umbanda. Então esse áudio vai com muito carinho e gratidão à nossa irmã Juliana Alves. Vamos abordar o tema modelos de doutrinação. Como já foi dito na ocasião, a doutrinação durante as puxadas nos terreiros de Umbanda não é algo muito abordado dentro dos mesmos, o que acaba por nos deixar muitas vezes sem reação durante os eventos. Via de regra, o espiritismo kardecista está mais familiarizado com esses eventos e, sendo assim, tem um leque maior no que tange às explicativas e a roteiros a serem seguidos. Se bem que eu não acredito muito em roteiros, modelos, receitas que tenham um padrão, até porque cada caso é um caso, cada espírito é um espírito e cada história de assédio se desenrola dentro de um cenário. Portanto, tudo que eu for falar aqui e nomenclaturar como modelo é apenas para servir de norteador numa situação de doutrina, ok? Nesses momentos, melhor que falar é sentir a vibração desses irmãos e só então desenvolver o diálogo. Bom, dito isso, vamos aos modelos, entre aspas. Falamos nos áudios anteriores a este que obsessão é um processo no mínimo bilateral, ou seja, tem no mínimo 2 lados, obsessor e obsedado. Estou generalizando aqui quando falo obsessor, pois todos sabemos que é possível distingui-los entre espíritos sofredores e espíritos obsessores. Eu vou complicar um pouquinho mais aqui para que saibamos que, se formos um pouco mais a fundo, podemos encontrar subgrupos de espíritos na classe dos obsessores, caracterizados como espíritos assediadores e aliciadores. Falando assim, acabamos meio que entendendo assediar e aliciar como um quase sinônimo. Mas dentro do campo espiritual podemos distingui-los, ainda que para isso seja necessário um neologismo de palavras. Mas vamos em frente. Vou falar primeiro dos espíritos sofredores e quais as diferentes formas de abordagens. O espírito sofredor é aquele que padece, aquele que sofre, aquele que se sente infeliz em decorrência de algo ou de alguém. Nós costumamos ouvir muito o termo encosto. Fulano de tal foi no centro porque estava com encosto. Foi porque tinha junto dele um espírito encostado que o fazia mal, que o fazia se sentir mal. Lembrando que todo sofredor pode ser considerado um encosto, mas nem todo encosto pode ser considerado um sofredor. O que eu quero dizer com isso é que só podemos entender encosto como sinônimo de sofredor se esse espírito estiver em sofrimento, e principalmente se esse sofrimento, a si próprio ou ao outro, não for intencional. Mas espera lá então, se o espírito souber que está fazendo o outro sofrer, então não é sofredor? Não, não é sofredor. Aí já podemos considerá-lo como obsessor. E com um pouco mais de diálogo, perceber se ele obseda por assédio ou por aliciamento. Mas vamos continuando. Digamos que sim, que o encosto seja um sofredor. Por que essa pessoa pegou esse encosto? Ou se vocês preferirem, por que esse encosto pegou essa pessoa? Para as duas perguntas, a resposta é a mesma. Paridade vibratória. Em um momento X, a frequência vibratória dessa pessoa se igualou à frequência do sofredor.
E isso pode ter acontecido de diferentes formas. Todos nós sabemos que pensamentos, sentimentos e emoções geram energias e que estas energias, estas cargas energéticas, cargas elétricas, são formadas por um campo magnético. Uma vez estabelecido o magnetismo dentro do mesmo padrão com as partes ao nosso redor, passamos a atrair semelhantes e afins. Então essa é a explicação do porquê esses dois espíritos foram atraídos e passaram a compartilhar as mesmas energias, sensações, pensamentos e muitas vezes comportamentos. Cabe ressaltar aqui, gente, que estamos falando de similaridade vibratória, de atração por similaridade vibratória. Não confundam sofredores e processos naturais de paridade energética com demandas e trabalhos feitos. São coisas completamente diferentes. Quando um espírito é, entre aspas, colocado na nossa vida para nos prejudicar, estamos falando de demanda, de trabalho feito. E muito embora, para que esse feitiço atinja o objetivo, seja necessário a similaridade vibratória, não é algo que aconteceu por acaso. A carga energética foi enviada por alguém, entende? Então o sofredor e o encosto, quando o encosto se caracteriza como sofredor, não é obra de trabalho feito, combinado? A única coisa que nós podemos dizer de semelhante nesses dois exemplos é que tanto um quanto o outro só vai encontrar campo de atuação se vibrarmos em semelhança. Do contrário, uma carga energética com ou sem vínculo de entidade espiritual pode permanecer volitando ao nosso entorno por anos e anos, décadas, sem nunca nos afetar. Mas vamos lá, digamos que o sofredor que esteja acompanhando uma pessoa venha se manifestar num terreiro. O que nós devemos fazer? Primeira coisa, gente, se apresentar a ele. Dizer quem você é ou quem vocês são. Dizer que trabalham na seara da Umbanda e que estão ali para ajudar. Esclareçam a ele que está ocupando uma matéria diferente daquela que ele conheceu, pois ele já se encontra em um outro plano de existência. Se o espírito se desesperar com essa informação, busque acalmá-lo dizendo que ele deve se manter tranquilo, pois a vida é eterna e a morte é somente uma transição entre planos. É claro que nesse momento, enquanto o doutrinador fala, seria interessantíssimo ter ao redor outros irmãos de fé, com as mãos estendidas fazendo uma oração e doação energética. E nesse momento em especial, quando o espírito se agita, devido a algum tipo de informação que ignorava, um dos irmãos deve se aproximar do médium ou consulente de puxada, posicionando a sua mão bem próxima do cardíaco, do coração do médium ou do consulente no chão, enviando assim ondas de vibração com tons que vão do azul celeste ao rosa bem claro. Esse tipo de vibração energética, somatizada com as intenções do médium que as envia, vai favorecer o acalmar daquela entidade. Azul celeste e rosa bem claro, não se esqueçam disso. Nós vamos usar muito essas técnicas de cor vibratória. Portanto, seria de extrema importância treinar bastante esse tipo de visualização mental e, consequentemente, a projeção. No exemplo do azul e rosa, seria interessante que vocês buscassem objetos com essa referência de cor, para que facilitasse a projeção. Na casa espiritual que eu dirijo, como trabalhamos muito com cristais, nós temos sempre no congal uma cesta com pedras e cristais de diferentes cores, para que, se no caso o médium doador sentir necessidade, possa pegar uma delas e usar como referência para a projeção. Então, dentro desse mesmo exemplo, dentro desse mesmo conceito, nós temos as seguintes funções para as cores. O azul celeste é calmante. Sempre que a necessidade for apaziguar, acalmar o espírito, vamos usar azul celeste. O rosa representa a afetividade, energias que estejam dentro de uma vibração de amor. O verde vai servir para processos que dependam de limpeza ou de asepsia espiritual. Um exemplo que eu posso citar, digamos que um espírito não consiga falar, não consiga se comunicar utilizando o aparelho, o veículo físico que está ocupando. Então nós fazemos o seguinte, limpamos
o laríngeo com verde, sempre no sentido anti-horário, rotacionando no lado esquerdo, projetando o verde no laríngeo do médium ou do consulente que estiver incorporado com a entidade. Faremos isso umas 3 vezes, sempre limpando e jogando fora depois. E continuamos a aplicação, só que agora no sentido horário, também por 3 vezes. Com isso nós resolvemos muitas vezes o problema de comunicação e possibilitamos o espírito falar. É claro que nós devemos expressar ao espírito o procedimento que estamos fazendo, para que ele compreenda que a dificuldade dele após a aplicação será diminuída. É importante nós entendermos que alguns espíritos passaram por anos e anos buscando se comunicar com o plano físico, sem terem a noção de que estavam mortos e que ocupavam outro plano, e por conta disso, adotaram uma postura introspectiva, na grande maioria das vezes. É claro que esse é só um exemplo, porque muitos são os motivos para que um espírito não se expresse, inclusive consequências de um suicídio, por exemplo. Não é algo incomum recebermos espíritos segurando a garganta, com falta de ar ou com a respiração densa. Alguns deles morreram asfixiados ou cometeram suicídios através de enforcamentos. Outros sentem na lesão perispiritual os impedidores para a comunicação. Lesão estas muitas vezes ocasionadas pela ingestão de venenos, soda cáustica, enfim, suicídios. Então são muitos aspectos que podem estar contribuindo ou não para uma comunicabilidade. Quando todos os esforços parecerem inúteis, peça por sinais de que eles estão compreendendo o que vocês estão dizendo. Se concordam, se aceitam, enfim. Bom, falando ainda do verde, só que agora associado com a cor lilás. Essa associação tem o poder de limpar, de curar e de transmutar situações. Eu falo sempre no terreiro sobre os espíritos que chegam mutilados e se queixam de faltas de membros. O curioso é que se formos perguntar para a pessoa que está sentindo esta presença se tem sintomas semelhantes, a resposta será na grande maioria sim. Nesses casos nós usamos então o verde associado com o lilás. Só para que vocês entendam então como exemplo. Digamos que haja uma queixa de dor de cabeça. De novo, muitos espíritos que chegam com essa queixa cometeram suicídios. Neste caso, geralmente a partir de disparos com armas de fogo. Então existe ali, perispiritualmente falando, uma destruição ocasionada a esse disparo. O que nós devemos fazer? Limpamos com verde, como eu já mencionei, sempre para a esquerda, no mínimo 3 vezes. Depois verde para a direita, no intento de favorecer a cura. E finalmente o lilás, também para a direita, intencionando a transmutação, a regeneração espiritual. É óbvio que isso não é privilégio de todos os espíritos lesionados, mas podemos dizer que sim, é um benefício oferecido àquele que está ali, pois ele foi trazido pela espiritualidade justamente porque tem o merecimento da melhoria e do encaminhamento. Então o verde e o lilás servem na reconstrução perispiritual, ok? Fora isso, nós temos o amarelo, quando a entidade, por exemplo, se encontra nitidamente sem vitalidade. O amarelo produz uma onda de frequência vibratória regeneradora, ou seja, o amarelo repara energeticamente as deficiências do corpo espiritual. Esse tipo de situação acontece muito quando os espíritos sofredores passam por longos períodos tendo suas energias sugadas por um processo conhecido como vampirização espiritual. Agora vamos falar do laranja. O laranja é um amarelo intensificado. O laranja é o resultado do vermelho com o amarelo em partes iguais. Considerando que o vermelho é uma cor de estímulo e que deve ser evitada de forma pura, utilizamos então o laranja, quando temos o vermelho diluído com o amarelo. Então, com relação à projeção de cores, é isso que eu queria falar. Lembrando sempre que projetamos as cores amarelo e laranja nos chakras correspondentes, ou seja, o amarelo no plexo solar e o laranja no chakra sexual.
As demais cores, azul, verde e violeta, podem ser aplicadas em qualquer parte do corpo ou em qualquer chakra. Sobre as cores é isso então. Vamos agora falar sobre a questão de tela mental. E esse recurso pode ser inclusive utilizado com obsessores. É claro que nem sempre funcionam, dada a dureza de sentimento que se encontram, mas sempre vale a pena tentar. A técnica consiste em tocar a fronte da pessoa que está servindo de veículo, médium ou consulente, e estimular que o espírito foque na imagem de uma pessoa ou de uma situação que irão aparecer na frente de seus olhos. Só como exemplo poderia ser dito assim: irmão, eu vou te mostrar algo que talvez você tenha esquecido, mas que é a mais pura verdade. Observe essa pessoa que surge na sua frente. Essa imagem, você a reconhece? Aí esperamos a reação da entidade. Caso sim, diga que essa pessoa a ama demais, que está ansiosa por encontrá-la. Caso não, insista e vá além. Então eu vou mostrar uma cena ou uma situação que vocês tenham passado juntos. Essa pessoa é uma pessoa muito próxima de você e que te ama muito. Preste atenção nas imagens que vão surgir na sua frente e busque reconhecer o momento e as pessoas que estão envolvidas. Nada disso aconteceu por acaso. Tudo tem um propósito. O encontro e o reencontro de vocês não aconteceu por acaso. Então aceite a ajuda, irmão. Você foi trazido aqui para ser ajudado e para ser conduzido junto àqueles que te amam. É claro que essas palavras devem ser ditas para um sofredor. Do contrário, se for um obsessor, ele vai te nocautear nas primeiras frases. Primeiro, porque eles não aceitam ser chamados de irmãos. E segundo, porque a faixa vibratória deles está tão baixa, mas tão baixa, que eles não conseguem enxergar nada além do lado negativo das coisas. Mas se quiserem tentar, tudo bem, mas eu já adianto que pode não funcionar. Normalmente são procedimentos aplicados a sofredores. Já no caso dos sofredores, funciona quase que em 100% dos casos, e eles aceitam sim a seguir adiante o caminho espiritual. Algo bastante importante, considerando que a obsessão é bilateral, é instruir o obsedado que se mantenha dentro de uma faixa vibratória diferente dali para diante, a fim de não trazer mais entidades com aquela faixa vibratória para o seu redor. O que acontece bastante, principalmente quando o sofredor é um ente querido. Bom, é o seguinte, eu achei que eu conseguiria gravar tudo num único áudio, mas fugiu totalmente do controle e dos moldes do áudio original gravado em 2016. Por isso eu me comprometo com vocês a gravar um segundo áudio falando sobre a condução da doutrina dos obsessores. Eu só peço um pouco de paciência por parte de vocês porque meu tempo anda meio reduzido. Então até eu escrever o roteiro, gravar e publicar pode demorar um cadinho. Tá bem? Mas é isso então. Nós voltamos a nos encontrar no próximo áudio. Gratidão a todos, que Oxalá e os sagrados orixás nos abençoem. Saravá fraterno.